Eu quero começar esse vídeo contando uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Eu acho que a maior parte de vocês sabe que eu comprei a Carinha, a minha falecida hamster, num pet shop. Isso é uma coisa que eu não recomendo de maneira nenhuma hoje em dia, porque o mercado de hamster aqui no Brasil não é nada legal. Mas na época que eu peguei ela, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas fica a mensagem, não compre. Adote. E agora sim, vamos pra história. Eu cheguei no pet shop e um rapaz me atendeu e perguntou qual hamster eu queria levar. Eu nunca curti muito essa coisa de escolher o animal pela aparência dele, sabe? Eu queria mesmo era um bichinho pra eu amar. Então pra mim, pouco importava a aparência dele. E também, pra ser bem honesto, não ia fazer tanta diferença. Porque os hamsters que estavam lá à venda naquele dia eram meio que todos iguais. Eu tenho até uma foto pra provar. Olha aqui. Então, a única coisa que eu falei pra ele era que eu queria um macho. Meu Deus, como assim? Eu queria um macho. Cheguei em casa com uma fêmea. Amei a minha fêmea demais durante toda a minha vida, toda a vida dela, né? Amo ela até hoje, por mais que ela já tenha ido embora, ela mudou minha vida. Sou apaixonada por ela, mas sim, não foi ela que eu escolhi um macho e peguei ela por engano. Mas vocês vão entender melhor. O rapaz disse pra mim que ele não sabia diferenciar os sexos dos hamsters, e aí ele chamou um outro homem que, segundo ele, sabia diferenciar. Quando o outro homem chegou, o cara, que na teoria sabia identificar macho, fêmea e tudo mais, ele me falou que eu podia escolher qualquer um, porque se eu quisesse um macho, tava tranquilo, porque todos ali eram machos. Então, pra mim, como eu não me importava com aparência, a única coisa que realmente estava importando pra mim naquele momento ali era que fosse um macho, e todos eles eram machos, eu falei, então pega o que tiver mais fácil pra você, o que vier mais fácil na sua mão, o que fugir menos de você. E aí foi isso, ele pegou o que foi mais fácil pra ele, e eu cheguei em casa com esse hamster aqui. Sim, a Carinha. Pouco tempo depois de chegar em casa com meu bichinho novo, no mesmo dia, eu descobri que o Carinha que eu tinha comprado no pet shop, na verdade, era uma mocinha. Essa mocinha, no caso, era a Carinha. E o resto vocês meio que já sabem. Ela foi um grande amor pra mim, eu não me arrependo de ter pegado ela de jeito nenhum, por mais que ela fosse fêmea, e eu tenha escolhido macho na hora que eu pedi pro moço. Mas essa é a história, não tem por que eu mentir pra vocês, foi isso que aconteceu. Eu queria um macho. Eu não queria uma fêmea. E hoje eu vou te explicar o porquê disso. Por que eu queria um macho, não queria uma fêmea, como fazer essa escolha e tudo mais, pra você poder fazer essa escolha por você mesmo, pelas suas preferências e tudo mais. Uma das perguntas que eu mais recebo dos meus seguidores, dos meus inscritos, é: o que é melhor, Duda? Hamster macho ou hamster fêmea? Qual dos dois você me aconselha a pegar? E bom, eu acredito que eu não tenho a resposta certa pra isso. Eu acredito que a única pessoa que pode decidir isso é você mesmo. Mas existem alguns pontos bem interessantes que a gente pode levar em consideração na hora de escolher. E hoje eu vou dividir esses pontos com você pra facilitar essa escolha. Então já chega largando o like e se inscreve no canal. Em muitos lugares pela internet afora, é muito comum a gente encontrar pessoas dizendo que existe uma clara diferença de temperamento entre hamsters machos e fêmeas. As pessoas costumam dizer que as fêmeas são muito enérgicas, que elas não param quietas, que elas têm mais dificuldade de aceitar o manuseio, que elas tendem a ser mais agressivas. Sobre os machos já é bem mais comum ouvir que eles são mais lentos e calmos, que aceitam melhor a interação com o dono. Mas a verdade é que isso não é previsível desse jeito. Por acaso, todos os meninos que você conhece são iguais? Não. E as meninas? Não, cada um é de um jeito. E a mesma coisa acontece para os hamsters e para basicamente qualquer bicho. O comportamento dos hamsters muda de animal para animal. A maneira como ele aceita ou recusa interagir com o dono, se ele é mais preguiçoso ou mais agitado, se ele é mais pacífico ou mais agressivo, tudo isso vai depender da personalidade dele, não do sexo. E cada hamster tem sua própria personalidade. Então, eu não te aconselho a pegar um hamster macho ou fêmea pensando no temperamento que você quer que ele tenha, porque senão você pode acabar decepcionado por ele não ser do jeito que você esperava. Porque isso é muito provável, tá, gente? É muito imprevisível. Eles podem ser completamente diferentes do que a gente imagina. Ah, Duda, mas então qual a diferença entre os hamsters machos e fêmeas? O que faz um ser melhor ou pior do que o outro? Pra começar, nenhum é melhor que o outro. Eles são todos maravilhosos. Mas eles têm algumas características diferentes entre machos e fêmeas que podem fazer com que você prefira um ou o outro. Então vamos agora falar sobre elas. Vamos começar falando de uma das diferenças mais fáceis de ver entre hamsters machos e hamsters fêmeas: os ovos. Sim, eu tô falando de testículo de hamster.
Hamsters machos têm testículos e eles são enormes. Esses são os testículos de um hamster. Ah, mas é óbvio que hamster macho tem testículo. Eu sei que isso pode parecer muito óbvio pra algumas pessoas, mas acreditem, não é óbvio pra todo mundo. Eu juro, gente, se eu ganhasse R$1 pra cada pessoa que vem me perguntar o que são aquelas bolas enormes na parte de trás, no bumbum do hamster, gente, eu já tava rica. É muita gente. Como os testículos do hamster macho chamam tanta atenção, isso pode vir a ser um fator decisivo. Se você tem nojo, nervoso, ou você simplesmente odeia ficar olhando os ovos de um hamster, então você não vai querer um hamster macho, porque os ovinhos dele não são nada discretos. Então uma fêmea talvez seja a melhor opção para você. Outro fator a se levar em conta é o cio. O cio é um estado de receptividade sexual que a gente pode observar em fêmeas de mamíferos de muitas espécies diferentes. Em outras palavras, o cio é o momento em que a fêmea está disposta a acasalar. É semelhante ao que acontece no ciclo menstrual nas mulheres. Os hormônios num dia estão muito altos, no outro estão muito baixos, e isso afeta outras coisas além dessa disposição para acasalar. Mas olha, eu tô falando tudo isso aqui, disposição para acasalar, o momento de período fértil, não sei o que, cio. Gente, não faço reprodução caseira. Eu tô falando tudo isso aqui para ajudar vocês a escolher o melhor bichinho para vocês, não para ajudar vocês a fazerem reprodução caseira e responsável. Tem muitos motivos para não fazer reprodução caseira, eu já falei sobre isso num vídeo mais antigo aqui do canal e eu vou deixar ele linkado aqui nos cards. Não faça isso, gente. Essa loucura nos hormônios pode vir a causar uma mudança repentina no comportamento, no temperamento, no humor da hamsterzinha. Então uma hamsterzinha que é um anjo, ela pode ficar completamente virada no giraia se ela tiver no cio, sabe? As coisas variam. Cada dia é um dia. Meio que o bicho não tá constante sempre. É tipo uma TPM. A culpa não é dela, são os hormônios. Mas diferente da nossa espécie, né? Nós mulheres temos esse ciclo que dura aí cerca de 28 dias. Nas hamsters fêmeas isso acontece assim, num período muito mais curto, é mais ou menos de 4 em 4, 5 em 5 dias. Então, mais ou menos de 4 em 4, 5 em 5 dias, a sua hamster pode ter mudanças de temperamento e pode virar um demôniozinho. E com demôniozinho, gente, eu não quero dizer um demôniozinho real, tá, gente? É tipo, em alguns dias ela tá mais receptiva, em outros dias nem tanto, em alguns dias ela tá mais comunicativa, em outros dias nem tanto. Não é que ela vai querer te matar, tá? Além do temperamento, outra coisa que também pode mudar é o cheirinho dela. Durante o cio, as fêmeas, elas exalam um cheirinho bem específico que atrai os machos de longe para que eles possam se encontrar e acasalar. E nisso, muitas pessoas se queixam que as hamsters delas ficam fedorentas durante o cio. A maior parte das pessoas descreve esse cheiro como um cheiro de borracha queimada. Esse cheiro pode variar. Ele pode ser mais forte em algumas hamsters do que em outras. Em algumas hamsters ele pode ser tão fraco que a gente nem percebe, como era o caso da Carinha. Eu nunca percebi, assim, um cheiro diferente nela no ambiente, sabe? Só pegando ela e cheirando ela de pertinho. E nunca me incomodou também. Nunca foi algo que eu percebia espontaneamente, assim, a cara tá no cio. Não. Eu percebia só se eu pegasse ela e ficasse, tipo assim, tentando realmente descobrir. Mas como eu não tinha muito por que fazer isso, eu não percebia muito cio nela, não. Ela sempre foi muito tranquilinha e se dava bem com a gente. Aceitava manuseio, aceitava contato. Mas é importante ter isso em mente. Se você escolher uma hamster fêmea, pode vir a acontecer de você não sofrer com essas mudanças e pode acontecer de você sofrer com essas mudanças também. Então, se você não tá disposto a, talvez, ter que lidar com o cio e com as consequências dele, é melhor pegar um macho. Eles têm as bolas enormes, mas pelo menos é garantido que eles não vão passar por essas alterações. Outro ponto que a gente vê sendo muito comentado é que o xixi dos hamsters machos tem odor mais forte do que o xixi das hamsters fêmeas, mas a verdade é que isso não é uma regra, isso também pode variar. Hamsters são animais territorialistas e eles demarcam o território de várias maneiras diferentes, como esfregando as glândulas de odor em objetos que eles queiram se apropriar, largando cocôzinhos pelo alojamento em pontos estratégicos e, claro, fazendo xixi. É o clássico, né? O xixizinho é o clássico. Então, o xixi dos hamsters vai ser fedorento, claro! E isso é algo que não depende do sexo, gente. E meio que eu acho que todo xixi é fedorento, né? Eu acho que não tem muito como o xixi não ter cheiro. Se você não quer ter que lidar com xixi, não tenha bicho, porque eles fazem xixi. E é fedorento. Mas a notícia boa é que se você criar o seu hamster direitinho, num alojamento pelo menos de tamanho mínimo, com pelo menos o mínimo de forração que se recomenda, e fazendo a limpeza dos focos de xixi com uma certa frequência, eu te prometo que o alojamento do seu hamster não vai ficar fedorento
por causa de xixi. Então, nesse caso, honestamente, tanto faz macho ou fêmea. Os dois fazem xixi fedorento, tá? Mas nada disso, nenhum desses motivos que eu falei mais cedo foi realmente uma motivação pra eu ter escolhido um macho quando eu cheguei no pet shop. Mas existe um motivo muito bom pelo qual eu cheguei no pet shop pedindo um macho. E eu vou explicar ele agora. As hamsters fêmeas têm uma tendência muito maior a sofrerem com problemas no aparelho reprodutivo. Infelizmente, doenças como piometra, miometra, tumores uterinos são muito comuns em hamsters fêmeas. E na maior parte das vezes, o único tratamento é a cirurgia, o que é muito complicado, porque hamsters são animais muito pequenininhos, muito delicados e muitas vezes eles não têm condições de resistir a cirurgias. E com relação a isso, machos têm uma grande vantagem. E é claro que eles podem ficar doentes e podem precisar de cirurgia também, mas as probabilidades nem se comparam. Inclusive, um pouco mais cedo nesse mesmo vídeo, eu comparei o cio com o ciclo menstrual. Mas vale lembrar, gente, que hamsters não menstruam. Não tem sangramento, nem nada parecido com o que acontece com a gente. Então, se você vir sangue ou qualquer coisa parecida nas genitais do seu bichinho, leve ele no veterinário urgente, independente do sexo. Isso não é normal. Ah, e tem também uma outra coisinha, né? Um pequeno detalhe. Que é o fato de que hamsters fêmeas podem engravidar. E uma coisa que acontece com muita gente que compra hamsters fêmeas em pet shop é de depois descobrir que elas foram uma surpresa. Elas eram Kinder Ovo e tinha brinquedo dentro. No caso, os brinquedos são os filhotes, né? Como eu falei, eu não recomendo que você compre hamsters em pet shops de forma alguma. Mas se você vier a comprar por falta de conhecimento, como aconteceu comigo, se você pegar uma fêmea, existe uma chance, assim, consideravelmente alta dela vir gravidinha. O famoso Kinder Ovo, né? Porque os pet shops nem mesmo separam machos e fêmeas. Se vocês soubessem o tanto que isso acontece, quantas pessoas compram um hamster fêmea no pet shop, chegam em casa e aí, bum, do nada, 7 filhotes dentro do alojamento. Vocês iam ficar surpresos. Acontece muito. Por mais que a ideia possa parecer super fofinha, né? A ideia de ter hamsterzinhos bebês, as coisas não são simples. Uma ninhada pode chegar a, 15 filhotes e não é nada fácil conseguir doar todos eles. Além disso, todo o período de cuidado das mães com o filhote é extremamente estressante, já que por natureza os hamsters são animais muito territorialistas, muito estressados e eles têm uma tendência de lutar por território. Então, infelizmente, é muito comum ver a mãe abatendo filhotes por estresse. E isso é muito complicado. Eu não ia querer lidar com isso. Mas se você estiver passando por isso, eu também tenho um vídeo que pode te ajudar. Eu ensinei como passar por esse momento de cuidados com hamsters grávidas e bebês. E eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra te ajudar caso você precise. E é isso. Pra mim, hoje, eu não tenho preferência entre hamsters machos ou hamsters fêmeas. Mas pra você que é iniciante, você tá atrás de uma resposta, se escolhe macho, se escolhe fêmea, analisa esses pontos, essas diferenças entre os dois. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a fazer a escolha certa pra você. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Eita, meu estômago. Se inscreve no canal, valeu!